Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos então ler a palavra que diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Quantos líderes estão precisando de paz? Diga glória a Deus. Isso. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero que você coloque a mão no ombro do vizinho que está ao seu lado e você vai dizer para ele o seguinte: na sua liderança terás aflições, mas tenha bom ânimo, tu vencerás. Quantos podem dizer glória a Deus? Aplauda Jesus. Coloque a mão no coração, feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai, te damos graças por tudo que está acontecendo nesse dia, pela tua presença, pela tua voz, pela sua direção. Te agradecemos, ó Deus amado, pela sua unção que é derramada sobre as nossas vidas aqui nesse lugar. E pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a falar conosco, através da sua palavra, nos dando revelação, entendimento e compreensão. Usa, Senhor Deus, a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, simplesmente um instrumento nas suas mãos, de modo que o seu nome, somente o seu nome seja glorificado. Oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Querido, o título dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é O Líder e as Aflições do Ministério. Todos nós estamos a todo momento enfrentando problemas na nossa trajetória ministerial. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Nós estamos constantemente enfrentando situações que nos afligem. Situações que nos machucam no meio da nossa trajetória ministerial. Não tem para onde correr. Fala aí para o vizinho do seu lado para ver se ele acostuma com isso. Fala, não tem para onde correr, vai ter isso. Quantos podem botar a mão na sua cabeça e dizer, ai... Irmãos, não é novidade para ninguém que eu amo estudar liderança, eu amo treinar líderes, eu amo estudar sobre líderes da Bíblia. E existem alguns líderes na Bíblia que eu admiro demais, a sua trajetória, admiro demais o seu caráter, a sua maneira de lidar com as situações. Existem vários líderes que eu admiro demais, e existem 3 líderes que são fenomenais para mim. O primeiro deles é Moisés. Assume uma missão de pegar um povo que estava com uma mentalidade escrava há anos e mudar a mentalidade desse povo e conduzir esse povo para uma visão estabelecida por Deus, conduzir esse povo para uma terra que Deus havia prometido e planejado. A liderança de Moisés é algo inspirador. Um segundo líder que eu admiro demais é Davi. Até hoje, depois de milhares e milhares de anos, o túmulo do rei Davi é visitado, porque ele é um líder que ele é reconhecido pelas 3 principais religiões do mundo. Depois de Davi, o nosso maior, depois desses 2 líderes, o maior referencial de liderança para nós, o pastor Reginaldo mencionou aqui, incomparável com qualquer outro, é Jesus. Agora vamos olhar a vida desses 3 grandes líderes da Bíblia, Moisés, Davi e Jesus. A pergunta a fazer é:
esses caras, eles enfrentaram aflições no meio da sua caminhada de liderança, no meio da sua caminhada ministerial, sim ou não? Poucas ou muitas? Bota a mão na sua cabeça e fala, ai. Isso significa, gente, que não tem para onde fugir. Isso significa que não tem para onde correr. Você está no ministério, foi chamado para servir a Deus no ministério, está exercendo uma liderança, não tem para onde correr. Iremos enfrentar aflições. Vamos ver algumas das aflições que nós passamos, que esses líderes passaram. A primeira coisa que eu vejo e observo na vida desses homens foram aflições com a sua equipe, com as pessoas que estavam ao seu lado. Se você avaliar, Moisés ele enfrentou situações que envolveu os que estavam principalmente ao seu lado, a sua equipe. Se você avaliar Davi ele teve problemas também com gente do seu lado, da sua equipe. E se você observar Jesus, ele também teve problema com aqueles que estavam ao seu lado, na sua equipe. Quantos aqui têm ou já tiveram problemas no meio da própria equipe? Bota a mão na sua cabeça e fala, ai. Não, ai, ai, ai. Quais foram os tipos de problemas? E quais são os tipos de problemas que nós deparamos hoje, no meio da equipe? Primeiro problema, pessoas desmotivadas e incrédulas a respeito da visão que um dia Deus lhe deu. Moisés, ele tinha ali no meio da sua equipe, pessoal que estava trabalhando do lado dele, junto com ele, mas no fundo, não acreditavam de que eles um dia iriam chegar numa terra tão maravilhosa que Deus havia prometido. Gente incrédula e que não acreditava na visão que Deus havia dado para Moisés. Alguma semelhança com você? Ai. Problemas com incredulidade de alguns componentes da equipe a respeito da visão que Deus deu. Se você observar, Davi teve isso. Se você observar, Jesus teve isso. Só um exemplozinho de Jesus, quando ele está contando para Pedro que iria acontecer com ele, que ele iria ter que ir para a cruz, e aí ele ia entregar a própria vida dele, aí o Pedro fala assim, não, você não vai fazer isso não vou deixar não, porque Pedro não acreditava em tudo aquilo que Jesus havia dito que iria acontecer depois que ele morresse. Outro tipo de problema que enfrentamos na equipe, gente murmuradora e questionadora. Tem isso por aí? Fala, ai. Moisés teve isso, teve ou não teve? Teve. Davi teve isso. Quando Ziglag foi saqueada, ele estava querendo fazer o bem, ou talvez cometeu um erro, nós falamos isso. Mas começou a ter gente questionadora e murmuradora no meio da equipe. Outro tipo de problema no meio da equipe, falta de pessoas que tenham o mesmo coração que o seu. Outro problema na equipe, divisão entre os membros da equipe por vaidade e orgulho pessoal. Tem isso por aí? Dá a mão na cabeça e fala, ai. Porque uma das coisas que atrapalha um projeto, de avançar com mais potencial, de avançar com mais força, com mais potência, é a divisão na equipe por vaidade e orgulho pessoal.
Outro tipo de problema, pessoas que te abandonam quando você menos esperava e era da sua equipe. Tem isso por aí? Moisés, Davi e Jesus não tiveram só problemas com a equipe. Moisés, Davi e Jesus, eles tiveram problemas com a dificuldade de recursos financeiros para cumprir a missão que Deus havia dado para eles. Você tem uma missão, você tem um projeto, você está doido para voar em algumas coisas, colocar em prática, fazer o negócio acontecer, realizar, mas quando você olha o extrato, você fala, nossa, não tem dinheiro. Está acontecendo com alguém aqui e fala, ai. Moisés precisou de recursos para poder construir a missão do tabernáculo, a visão que Deus havia dado do tabernáculo. No início não tinha, eram tudo escravos, não tinham nada. Ele precisou de dinheiro para construir o tabernáculo, a visão e a missão que Deus havia confiado a ele. Davi precisou de recursos financeiros, preparar recursos financeiros para o seu filho fazer a construção da mega casa que ele havia sonhado construir para Deus. Recurso financeiro. Não foi do dia para a noite que ele conseguiu, ele precisou de captar, levantar recurso, trabalhar, pegar do seu tesouro, motivar o povo para poder ter dinheiro e construir a casa, deixar tudo preparado para Salomão construir a casa dos sonhos para Deus. Jesus está caminhando com seus discípulos e ele vai atravessar de uma província para outra. E de repente, quando vai atravessar, o Pedro fala para Jesus, Jesus, para atravessar para o lado de lá, a gente precisa de dinheiro para pagar imposto. Jesus fala, ué Pedro, mas cadê o dinheiro? Nós não temos. Pedro fala, não tem, está zerada a conta. Jesus passou pelo problema do recurso também? Quantos estão precisando de dinheiro para executar a missão? Diga, oh, me ajuda, Jesus. Todos eles precisaram e arrumaram. Todos eles passaram pelo momento do aperto, da aflição, mas foram agraciados. E eu vou dizer daqui a pouquinho como é que a gente vai fazer. Eu estou na segunda parte da introdução. A primeira foi com o pastor Reginaldo, essa é a segunda. Outro problema, gente, que enfrentamos no ministério, que esses homens enfrentaram, problemas com opositores externos e opositores internos, que foram levantados por Satanás para tentar paralisar e destruir o projeto. Opositores externos e opositores internos. Eu não sei qual que é pior, se é o externo ou se é o interno. Os dois é uma pedra no sapato. Fala, ai. Moisés, opositor externo, Faraó, lutou de tudo para impedir Moisés de alcançar aquilo que Deus havia plantado no coração dele, a missão de libertar o povo da escravidão e levá-los, conduzi-los à grande terra prometida. Faraó, opositor externo. Opositor interno. Dentro da sua própria casa, seus irmãos, Arão e Miriam. Num certo momento da caminhada, da trajetória, Arão e Miriam começam a achar, Moisés está se achando demais. Será que Deus fala só com ele? É ele que é o cara? E aí um dos grandes problemas de uma liderança é quando ele, além de ter que lutar com um opositor externo, ele ter que também gastar energia para lutar com um opositor interno, com gente que era para estar do seu lado, ajudando, com o mesmo coração, com a mesma visão, fica desgastando a energia do seu líder e acaba, sem saber, se tornando um opositor interno.
É por isso que eu preciso que você faça um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala para ele assim: para de dar trabalho para o seu pastor, meu filho. Gente, porque olha só para cá. Você lutar com o adversário externo, com o opositor externo que está do lado de fora, você já sabe que você está lutando, você vai lá, você está batalhando com o faraó. O problema é quando você está lutando com o opositor externo, com o cara que está do lado de fora, e tem gente aqui do seu lado e está ali lutando contra você também. Problemas no ministério, na liderança, gente. Se você olhar, Davi também teve isso. Davi tinha opositor externo e opositor interno. E quem era o opositor? Os opositores externos de Davi. Um deles eram os filisteus. Os filisteus, eles eram doidos para acabar com a vida de Davi. Opositores externos. Só que ele não tinha só opositor externo, ele também tinha opositor interno. E aqui eu vou dizer dois tipos de opositores internos. Saul, o seu próprio líder, era seu opositor, que estava ali travando e impedindo o que Deus tinha planejado para a vida de Davi. É o que o pastor Reginaldo falou. Saul queria um liderado, mas não queria um filho. Porque se Saul olha Davi como filho, a história tinha mudado. Agora, Davi não tinha só Saul como opositor interno. Davi, no meio da sua trajetória como líder, ele teve Absalão, que era seu filho, como opositor interno. Filho, sangue do sangue, que foi criado desde pequeno pelo pai, e dentro da própria casa, esse que era filho, queria roubar o reinado do pai. Ficava pelas costas falando do pai. O pai com a cabeça pensando em administrar tudo aquilo que Deus havia confiado para ele. E além de ter que administrar tudo aquilo que Deus havia confiado para ele, tem que ficar preocupado com o que Absalão estava aprontando por aí. E é terrível quando um pastor, um líder, ele está lá preocupado com a visão que Deus deu, trabalhando para poder fazer o reino de Deus crescer, quer ver a igreja ganhar almas na cidade, quer ver a igreja avançar, quer ver a igreja conquistar, quer ver novas pessoas sendo saqueadas do inferno, e além dele ficar com toda essa demanda, ele ter que se preocupar com o que um Absalão está fazendo por trás dele na obra. Desgasta qualquer líder isso, gente. É por isso que você precisa falar para o seu vizinho que está do seu lado: cuidado com o que você faz por trás. Fala para ele aí, cuidado. Porque isso acaba sendo opositor interno. Pastor, e Jesus teve isso? Teve os dois tipos de opositores. Opositores externos, quem eram? Os fariseus. Os fariseus eram os opositores externos, doidos para poder paralisar e acabar com a missão de Jesus na terra. Esses eram os opositores externos. Opositor interno, Judas Iscariotes. Pedro não fez o que Judas fez, mas em alguns momentos ele se tornou um opositor dentro da equipe de Jesus. Todos nós precisamos ficar atentos, porque Pedro depois foi usado para ser uma grande bênção. Mas em um certo momento no ministério, ele foi um opositor interno. Outro tipo de problema que nós passamos no meio da liderança, problemas com batalhas espirituais e emocionais. É
tanta coisa para resolver, é tanta pressão, é tanta luta, e é tanta correria para o lado de cá, e é cuida de gente, e precisa administrar a equipe, precisa levantar recurso financeiro, e precisa cuidar bem da família, e precisa resolver o irmão que está dodói, e precisa ir atrás do outro que está querendo sair da igreja, e precisa resolver aquela... É tanta coisa que chega uma hora que parece que o peso, ele fica maior do que aquilo que nós podemos suportar. E aí o diabo aproveita isso e ele ataca a nossa vida. O diabo aproveita isso e nós entramos no meio de uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual, ela às vezes, na maioria das vezes, ela afeta o nosso emocional. Quantos líderes que já estiveram em um peso, em uma batalha tão grande que eles pensaram diversas vezes em largar tudo, em chutar o balde e dizer, não quero mais saber de nada, chega, para com esse negócio de querer cuidar de vida, para com esse negócio de igreja, para com esse negócio de querer cuidar de discípulos. Quantas e quantas vezes? Batalhas espirituais que afetam o nosso emocional. Moisés, ele estava tão estressado com a demanda da sua liderança, que um dia que o povo estava reclamando que queria água, ele estava tão estressado que ele comete um dos grandes erros da sua liderança. Ele vai com raiva na rocha e ele bate meio que com ira, vocês querem água? Deus então dá água. E nós, às vezes, no meio da demanda de resolver os problemas, a pressão espiritual e emocional tão grande que às vezes a gente sai irado, chutando balde, fala besteira e fala o que não era para falar. O pior de tudo não é quando a gente fala o que não é para falar, é quando a gente faz o que não é para fazer e depois não consegue voltar atrás. É mais ou menos que a história de Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, segundo os Hebreus, mesmo que com lágrimas ele não conseguiu recuperar. Problemas no ministério, gente. Se você olhar, o Davi também enfrenta uma pressão emocional, espiritual, batalha na terra de Ziglag, quando ela é saqueada. E levam as mulheres, as crianças, e acabam levando tudo. E quando os guerreiros chegam junto com Davi de uma batalha, que eles olham aquilo, eles pensaram em apedrejar Davi. Diz a Bíblia que Davi chorou até não ter mais lágrimas. A pressão foi grande demais. Eu não sei você que está aqui, mas eu já passei por algumas situações no ministério em que eu passei a madrugada chorando até não ter mais lágrimas. Chorando e perguntando, Deus, por quê? Deus, por que isso foi acontecer? Deus, por que, Deus? Problemas no meio da trajetória ministerial, gente. Se você olhar Jesus, também enfrentou essa batalha espiritual que acabou atingindo o seu emocional. A pressão foi tão grande que quando Jesus está no Getsemane orando, sabendo do que iria acontecer com ele, o peso de tudo está sobre as suas mãos, o peso de tudo está sobre as suas costas. E diz a Bíblia que Jesus chorou e ele transpirava até que dos seus poros saía sangue. Tamanha era a pressão emocional daquele momento. Problemas na liderança ministerial não tem para onde escapar. Vai acontecer. Você está passando algum desses problemas aqui? Não tem para onde escapar.
Agora eu tenho uma boa notícia para você. Qual é a boa notícia? A boa notícia é o que Davi, um desses que passou a tribulação, diz no Salmo 34, versículo 19. Sabe o que Davi diz? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. Não é de algumas, é de todas. Não é de poucas, é de todas. Você pode estar passando uma aflição violenta, pastor. Uma aflição violenta, líder. Eu tenho uma boa notícia para você no meio dessa aflição. Deus é poderoso para te livrar de todas elas. Aleluia. Só tem um detalhe. Para Deus me livrar, eu preciso trabalhar com Ele em equipe. Você sabe, desde a fundação do mundo, quando Deus vai criar, vai fazer divisão da terra para a água, vai criar o homem, Deus está trabalhando em equipe. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha em equipe. E para que nós possamos ser agraciados para nos livrar das aflições, nós precisamos trabalhar em equipe junto com Deus. E o que significa isso, pastor? Trabalhar em equipe junto com Deus. Existem coisas de que é o meu trabalho na equipe, eu que tenho que fazer. E existem coisas que é o trabalho de Deus na equipe, deixa que Ele vai fazer. Agora começa a mensagem. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte na equipe? Você está preparado para ouvir? Diga, ô glória. Deus trabalha em equipe, e a minha parte na equipe, número 1, eu preciso ter convicção do chamado de Deus sobre a minha vida e da visão que Ele me deu. Eu preciso ter convicção, isso faz parte do meu trabalho na equipe, eu estou convicto. E isso significa que pode vir a aflição que for, eu não me desvio da rota, eu não mudo de direção, eu não largo o chamado, eu não jogo a toalha, eu não desisto, eu tenho convicção. É isso que Deus quer de mim e de você. Foi isso que Moisés teve, foi isso que Davi teve, e foi isso que Jesus teve. Eu preciso de ter convicção para poder não me desviar da rota por nada. E aí eu quero que você seja um profeta para falar para o vizinho que está do seu lado, dando a balangada nele, falando bem assim: aconteça o que acontecer, meu filho, não se desvie da rota. Vou falar uma coisa para você aqui. No início da visão de discipulado e de célula que nós começamos a aplicar na igreja, eu comecei a enfrentar algumas pressões violentas, principalmente no campo emocional, espiritual, ataque espiritual emocional. Por quê? Começou a dar alguns problemas no meio da igreja. Eu já contei uma experiência que eu perdi uma família que levou um grupo de pessoas na época. E aí a minha pressão emocional ficou grande, porque eu ficava aqui dentro me perguntando: meu Deus, será que é isso ou não é? Paro com esse negócio ou eu continuo? Paro ou eu continuo? E aqui dentro uma convicção maior do que a dúvida. E eu precisei que essa convicção, ela eliminasse a dúvida.
Talvez você está aí por causa de lutas, pressões e adversidades, com uma série de dúvidas. Há uma interrogação, você está andando, está aqui hoje, e você é uma interrogação ambulante. Que tipo de interrogação? O que vai acontecer comigo? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou à frente com isso? Será que eu não vou? Eu largo, eu continuo, eu desisto de tudo, eu não faço. É a interrogação que está aqui. A convicção de que você foi chamado para fazer o que está fazendo e para estar aonde que você está, precisa ser maior do que a dúvida. Isso é a sua parte na parceria com Deus. Ter convicção. Segundo, é parte minha, é parte nossa na parceria com Deus. Estar disposto a sacrificar o que for necessário. Se você olhar todos os 3 líderes que eu falei, tanto Moisés, quanto Davi, quanto Jesus, eles sacrificaram alguma coisa. O sucesso na nossa liderança, ele é medido pelo tamanho do sacrifício que eu estou disposto a fazer. E esse sacrifício envolve várias coisas. Envolve eu sacrificar meu tempo, envolve eu sacrificar dinheiro, envolve eu sacrificar meu ego, envolve eu sacrificar o meu orgulho próprio. 2 exemplos, 2 só, dessa questão para eu continuar aqui a mensagem. Às vezes você está num projeto e você vai precisar de sacrificar o dinheiro. Botar dinheiro em algumas situações que você não sabe como é que vai ser lá na frente. E agora? E aí, isso daí? Vai, não vai? E, poxa vida, eu estou botando dinheiro? Tem que sacrificar. O sucesso na sua liderança está medido pelo sacrifício que você está disposto a fazer. Você vai ter que sacrificar o seu tempo. E aí existe uma crise no nosso coração como líder. Nossa, de novo, vou investir 10 anos, 15 anos, 20 anos investindo em uma pessoa. Perdi 20 anos de tempo. Não vou fazer isso de novo, não. O sacrifício pelo que eu fiz de 20 anos na vida de alguém, não foi por causa de alguém, foi por causa do Deus poderoso que sacrificou pela minha vida. Se esse alguém não valorizou 20 anos de sacrifício, o Deus soberano e todo-poderoso recebe como aroma e incenso agradável 20 anos de investimento e sacrifício. Talvez alguém fale a mim assim, eu parei de me doar para a igreja, esse negócio de trabalhar, a gente trabalha e não é reconhecido, faz, investe, só toma lambada, investe, e ninguém reconhece nada, investe. Meu filho, temos que entender que esse sacrifício nós estamos fazendo para aquele que está sentado sobre o trono e que um dia fez sacrifício por mim e por você. E aí eu preciso pagar o preço do sacrifício, porque tudo que o diabo quer é lançar interrogação na nossa mente, na nossa vida. Sabe qual é a interrogação? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Ora, isso é óbvio, gente. Investir o meu tempo trabalhando pela obra de Deus na terra, cuidando de vidas, que é o maior sonho de Deus, investindo em pessoas, será que isso não vale a pena só porque alguém não correspondeu ao que eu esperava, virou as costas, só porque alguém não me agradeceu do jeito que eu merecia? Será que não vale a pena? É óbvio que vale a pena sacrificar o meu tempo e o meu dinheiro, mesmo que as pessoas não reconheçam e não retribuam o que eu estou fazendo. A minha recompensa não vem dessa terra, a minha recompensa vem do céu. Moisés sacrificou a sua posição de ser chamado filho da filha de Faraó.
Davi tinha uma vida constante de sacrifício a Deus. Leia o livro de Salmos e você vai ver como que Davi sacrificava para Deus. Fazia parte da sua vida sempre sacrificar, sacrificar. Jesus sacrificou a sua própria vida. Todo verdadeiro líder precisa passar pela experiência de grandes sacrifícios. Não são pequenos sacrifícios. Se a sua liderança você quer que ela seja relevante, você precisa passar por um tempo de grande sacrifício. Olha, sacrifício mediano qualquer um faz. É a diferença da oferta de Caim e da oferta de Abel. A oferta de Abel, ela foi a oferta que Deus sabia, sacrifício. A de Caim foi uma oferta, mas não foi o sacrifício que foi o de Abel. Então nós podemos ter numa igreja, num grupo, numa equipe, no meio de ovelhas, de discípulos, todos que ofertam. Todos que dão tempo, todos que cuidam de vida. O que eu preciso avaliar é a minha própria vida. Eu estou sacrificando para Deus tudo que eu poderia, ou eu estou fazendo meia boca por causa das decepções que eu já sofri na vida? Eu estou fazendo para Deus tudo aquilo que eu sei que eu sou capaz de fazer, ou eu estou fazendo mais ou menos para eu não sofrer decepção de novo? Eu estou fazendo para Deus da maneira que eu sei fazer, ou eu estou fazendo mais ou menos só para poder eu não ser não reconhecido por tanta coisa que eu fiz lá atrás? Eu não quero sofrer isso de novo. Nós precisamos de sacrificar algumas coisas que são sonhos nossos. Sonho pessoal e individual. Eu tinha um sonho, mas eu preciso abrir mão desse sonho, sacrificar esse sonho para poder entrar naquilo que Deus sonha a respeito de mim. Quando nós aprendemos essa questão do sacrifício, nós sabemos que a missão que Deus tem para a nossa vida, ela passa a controlar e administrar o nosso tempo. O meu tempo, ele é controlado pela missão que Deus me deu. Então, eu preciso estar sempre sacrificando tempo, porque a missão que Deus me deu vai exigir de mim isso. E aí é a missão que controla e administra o meu tempo hoje. Sacrificar uma posição. Às vezes é necessário sacrificar uma posição que você conquistou, para um dia Deus te colocar numa posição, não que você conquistou, mas que Ele quer te colocar. Porque tem gente que está segurando tanto a posição, ralei pra caramba para construir isso, ralei igual um coco, 2, 3, 4, 5, 10 anos, ralando, vou abrir mão disso agora? É ruim, hein? Às vezes você vai ter que sacrificar aquilo que você conquistou para Deus colocar você na posição daquilo que Ele quer te dar. Ele quer te dar. Minha parte na parceria, gente. Você sabe, uma das coisas que eu vejo que líderes precisam sacrificar, além de tempo e de dinheiro, que é muito importante, é amizade. Como assim, pastor? Para você cumprir a missão que Deus colocou na sua vida, você vai ter que sacrificar algumas amizades, porque tem amizade que está atrapalhando você de caminhar. Tem amizade que está atrapalhando você de chegar aonde Deus sonhou. Tem sonhado. Olha, uma das coisas que eu não quero cometer e quero compartilhar com vocês aqui é errar em querer segurar alguma coisa que Deus não quer que eu segure. Como assim, pastor?
A Bíblia conta a história de Davi quando foi mandar buscar a arca de Israel, que havia sido roubada pelos filisteus, e a primeira vez que Davi manda buscar a arca, ele pede para vir alguns homens segurando a arca, e ali de repente tinha um homem que estava segurando a arca, o nome dele era Uzá, e ele foi fulminado por Deus, porque ele foi querer segurar alguma coisa que não era para ele segurar. Nós às vezes estamos pagando um preço alto na liderança porque estamos querendo segurar alguma coisa que Deus não mandou a gente segurar. Deixa fluir. Deixa fluir, deixa rolar. Outro ensinamento que é parte minha na parceria. Eu preciso fazer a minha parte na parceria de ter uma vida séria de intimidade com Deus. Séria. Diga comigo essa palavra, irmão, séria. Irmão, nós precisamos ter uma vida séria de intimidade com Deus se estamos liderando e queremos alcançar grandes conquistas e realizações. Não tem como eu alcançar grandes conquistas e realizações se eu não tiver uma vida séria de busca e intimidade com Deus. Olha a vida desses 3 homens. A Bíblia diz que Moisés, ele ficava horas no monte orando, horas em intimidade com Deus, falando com Deus, ouvindo a Deus. E ele estava tão íntimo com Deus que quando ele chegava lá embaixo, perto do povo, diz a Bíblia que a face de Moisés, ela brilhava. Porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Mais uma vez eu vou citar os Salmos. Quantos salmos Davi escreveu? Ele era um camarada de muita intimidade com Deus. Muitos salmos hoje que nós lemos são orações que Davi fazia a Deus. E é por isso a Bíblia diz que Davi, ele foi visto por Deus como homem segundo o seu coração. Intimidade com Deus. Busca, não tem. Olha, posso falar uma coisa aqui, querido pastor e querido líder? No meio das aflições, no meio das pressões e no meio das dificuldades, tudo que o diabo quer fazer com você é roubar a sua força de orar, é roubar a sua motivação e o seu ânimo de orar. Não permita com que isso aconteça, não permita. Se você olhar Jesus, vamos ler nos evangelhos, Jesus orava todos os dias, no mínimo de 3 a 4 horas por dia. Jesus orava, madrugadas inteiras Jesus passava orando. E sabe o que eu vejo aqui? Jesus orava e tirava muito tempo de intimidade com o Pai, a madrugada com o Pai, intimidade com o Pai. E quando aparecia um problema para poder resolver, ele resolvia rápido. 3, 4 horas orando. E 3, 4 minutos resolvendo o problema, curando. Nós às vezes fazemos o contrário. É 3, 4 horas resolvendo o problema e 3, 4 minutos orando pelo problema. Fala, ai. No meio das aflições, é minha parte chegar diante de Deus, com intimidade com o Pai e orar. Por onde eu tenho passado, eu tenho falado das minhas estratégias para lidar com as várias demandas do ministério, com os problemas e as aflições do ministério. Qual é a estratégia? Já falei isso em algumas mensagens, eu acredito que isso abençoa muitos líderes, porque é o que eu faço e muitos pegam essa ideia e fazem o mesmo também. Todos os dias, no meu tempo com Deus pela manhã, quando eu separo para poder orar, eu vou ler a Bíblia, vou orar um tempo em línguas estranhas, vou orar um tempo conversando com Deus, e eu tenho uma canetinha e um papel para poder anotar e escrever todas as estratégias dos problemas que eu preciso resolver e enfrentar no dia e na semana.
Você para poder orar a Deus, canetinha e papel, ou pelo menos um computador, e você está orando. Escuta que nós não precisamos daquela formalidade da oração. Não, eu não vou parar para escrever, porque eu já emendei para orar. Eu estou orando, Senhor, meu Deus, meu Pai, abre aquelas portas na igreja, abençoa aquilo. E aí Deus me dá uma ideia. Eu falo, opa, aleluia, Senhor, obrigado, glória a Deus. Então vamos lá, Senhor, aleluia, glória a Deus, abre a porta e faz isso, faz isso, faz isso. Outra ideia, obrigado, Senhor, aleluia. Quantos podem dizer, oh glória? Que às vezes o cara está orando numa metralhadora, Senhor, meu Deus e meu Pai, blá, blá, e o Espírito Santo está falando, ele acabou de orar aquilo tudo, falou, Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, e saiu, e o Espírito Santo, puxa vida, eu estava com 5 estratégias para te dar essa semana, mas você já foi. Fala para o vizinho que está do seu lado, escreve as estratégias, escreve. Quarto, que é parte minha na parceria, eu preciso ter sabedoria do alto para lidar com as situações. Sabedoria é aquilo que cabe a mim. Eu preciso, então, agir com sabedoria. Pastor, mas como? Eu não tenho tanta sabedoria. Sabe o que a Bíblia diz lá em Tiago? Se você tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá. Então, se você agiu sem sabedoria em alguma situação, é por 2 motivos apenas. 1, você não pediu para Deus para te dar sabedoria para resolver aquela questão. 2, Deus até te deu, porque você pode ter pedido, mas na hora de resolver a situação, você não colocou a sabedoria em prática. Fala, ai. Hoje a ciência fala muito sobre inteligência emocional, mas na verdade isso é a sabedoria divina, gente. Saber o que falar, na hora que vai falar, a maneira que vai falar, se fala, o tom. Dá uma cutucada no vizinho que está do seu lado e fala, como é que está a sua sabedoria lá na igreja? Fala amanhã, né? Sabedoria, gente, não é conhecimento. Sabedoria não é eu conhecer muita coisa, ser uma enciclopédia ambulante, ser um cabeção que conhece a Bíblia toda decorada de Gênesis, Apocalipse, leu 300 livros no ano. Sabedoria não é isso. Sabedoria é eu colocar em prática aquilo que um dia eu aprendi. Não adianta você ser cabeção e ter um monte de coisa que você aprendeu, se o que você aprendeu não colocar em prática. Isso é sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para poder resolver as coisas, equilíbrio para resolver as coisas. Por que equilíbrio? Tem hora, irmão, que nós vamos precisar de agir de uma maneira e tem hora que a gente vai precisar de agir de outra maneira. Como assim, pastor? Tem hora que você precisa ser duro. E tem gente que não é duro nunca, é um líder molenga da vida. Pastor, como assim? Olha Moisés. Vê se não teve hora que ele foi duro com o povo. Olha Davi. Vê se não tem hora que ele falou duro. Olha Jesus. Quando chega no tempo que vê aquela bagunça lá, ele chegou, oi meus amadinhos, queridinhos, por favor, não faça isso que o papai não gosta. Foi assim que ele fez? Então tem hora que eu preciso ser um pouco mais duro. Agora tem hora que eu preciso ser muito manso e mole. E tem líder que sabe ser duro, mas não sabe ser manso. Sabedoria é eu lidar com as situações de modo que eu sei quando eu tenho que ser duro e eu sei quando eu tenho que ser manso.
Cutuca o vizinho do seu lado e fala: como é que você está nisso, meu filho? É saber a hora certa para cada coisa, gente. Sabe o que Jesus ensina? Que nós precisamos ser simples como uma e prudente como uma. Jesus é conhecido como leão e como cordeiro. Tem hora que você tem que ser leão, líder, e tem hora que você tem que ser cordeiro. Tem hora que você tem que sair quebrando tudo, e tem hora que você tem que ajoelhar e lavar os pés de todo mundo. Diga aleluia. O nome disso é sabedoria, e que Deus derrame sobre a mim e sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sabedoria. Tiago diz: se tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá. Senhor, nós estamos como igreja aqui pedindo: Senhor, nos dá sabedoria para pastorear a sua igreja, nos dá sabedoria para poder cuidar das suas ovelhas, nos dá sabedoria para saber lidar com as demandas do ministério, nos dá sabedoria. Se você quer isso, abra a tua boca para dar glória a Deus, agradecendo e aplaudindo a Ele nessa hora, aleluia. Bate no seu peito e fala bem assim: isso é parte minha. Nossa, meu Deus do céu. Uau, tenho que saber como lidar. Outro: se eu quero fazer parte da parceria com Deus, eu preciso ter coragem, ousadia e fé para continuar a jornada. Eu preciso ter coragem, ousadia e fé para continuar a jornada. Verdadeiros líderes nunca param, verdadeiros líderes não desistem. Eles têm coragem para continuar a trajetória. Eles têm fé para acreditar de que o impossível vai acontecer. Eles têm ousadia para poder fazer aquilo que outros não fariam. Eles têm ousadia para colocar em prática aquilo que outros tinham medo de colocar. Líderes que vencem como Moisés, Davi e Jesus têm isso. Coragem, ousadia e fé. É parte minha. E aí, coragem, eu vou precisar de ter quando o desafio for muito grande. E todo mundo fala assim: não vai. Isso não vai dar certo. Isso não é para nós. Deixa que isso é para outras pessoas. Moisés teve coragem quando o povo foi espiar a terra e voltaram 10 e falaram assim: é muito difícil para nós aquilo lá. Aquela terra tem muito gigante, aquilo é muito complicado, nós não vamos. E aí Moisés precisa de ter coragem para poder ouvir só 2, Josué e Caleb. Escuta uma coisa: toda liderança, ela tem pelo menos um Josué ou um Caleb do lado que vai falar: vamos sim, pastor, que vai dar certo. Vamos sim, pastor, que a gente vai arrebentar a boca do balão. Pastor, não vamos desistir não, pastor. Aleluia, aleluia. Coragem para isso. Ousadia e fé. O que Jesus fez por mim e por você foi algo muito ousado. Ninguém faria o que Jesus fez. Muito ousado. Existem coisas que nós vamos precisar fazer que as pessoas vão olhar e falar assim: cara, não acredito que você fez isso. Que é isso? Você é maluco, é? Diga aleluia. Deus ama abençoar os malucos. Diga ô glória. E por último, para terminar, irmão, tem algumas coisas que eu estou pensando em fazer, que eu faço, falo: meu Deus do céu, isso é doideira, Jesus, aleluia. Vamos fazer maluquice para Jesus. A outra coisa, que é a parte nossa. Se eu quero fazer parte da parceria com Deus, eu preciso ir até o final e terminar as coisas que eu começo.
Deus é um Deus de início, meio e fim. Jesus, ele iniciou seu ministério, fez o que tinha que fazer, e quando chegou no final, ele finalizou dizendo: está consumado. Ele levou a missão até o final, cumpriu a missão até o final. Líder, é parte minha e sua. Aquilo que nós começamos, terminar. Podem ter ajustes no meio da trajetória, e isso é normal. Mas temos que chegar até o final e terminar. Iniciar e terminar. Eu gosto muito do texto de apóstolo Paulo, quando ele diz: acabei a carreira, finalizei e guardei a fé. Eu imagino que a coisa mais triste na vida de um líder que foi chamado por Deus é no meio do caminho ele desistir. É no meio do caminho ele abandonar. É no meio do caminho ele jogar a toalha e ser vencido pelas aflições e pressões do ministério. A coisa mais triste, eu acredito, para o coração de Deus é ver um homem e uma mulher que ele confiou uma missão, largar essa missão no meio do caminho e não levar ela até o final. Eu quero finalizar contando para vocês uma história que eu já compartilhei em uma das mensagens de liderança aqui na Conle Sul. Um certo campeão de boxe internacional chamado James Colbert. Esse grande campeão, de repente, é entrevistado por um repórter que vem buscar dele o segredo para ele ser o campeão que ele é, o campeão que ele era. O segredo para ele não perder e continuar sempre com o cinturão durante toda a temporada, no período em que ele se manteve naquela competição do peso que ele tinha. Sempre campeão, sempre campeão, sempre campeão. E o repórter vem perguntar para ele: James Colbert, qual é o seu segredo para você ser esse grande campeão? E ele diz: olha, eu poderia dizer muitas coisas, que foi muito treino, que foi muita disposição, eu poderia dizer muitas coisas, mas uma eu acredito que é o segredo principal. E o repórter perguntou: qual é? E ele disse: quando eu estou no ringue, que eu estou lutando, não importa o que esteja acontecendo, se eu estou batendo ou se eu estou apanhando, principalmente nos momentos que eu estou apanhando, aqui na minha mente começa a vir uma frase sempre repetida às vezes. A frase é: James, lute mais um round. James, lute mais um round. Então eu estou na batalha e eu posso estar apanhando muito ou estar batendo muito. Eu posso estar caindo no chão, quase morrendo, agonizando. Aqui na minha mente vem latente aquela frase: James, lute mais um round. E essa frase me faz ficar de pé, reagir. E eu acredito que é isso que me faz ser vencedor nas minhas batalhas.